Pessoal do sétimo ano, nós temos aqui a correção da página 342 e que a gente tem o exercício 8 como início, né? Nesse dia 6 de novembro, nós vamos a essa correção primeiramente para dar início à nossa aula. No exercício 8, ele diz construir um quadrado ABCD e um ponto O externo a ele. Depois construir um quadrado A', B', C' e D', obtido pela reflexão do quadrado ABCD em relação ao ponto O. Então, você vai construir aí no seu material, bem direitinho um quadrado, você sabe construir. Aqui um ponto externo pode ser aqui, pode ser bem aqui, externo a ele. Depois, com a mesma distância, vai construir por reflexão, como se aqui fosse o espelho, né? Ó, separada a figura por um ponto. Então, essa tem que ter a mesma característica dessa. Ó, o quadrado tem os 4 ângulos de 90 graus. Ó. Então tem uns 4 anos de mesma medida, certo? Aí o quadrado construído, você vai fazer a sua maneira, pode ser assim, pode ser inclinado, não tem problema. No exercício 9 ele diz, usando uma régua e um compasso também é possível construir uma figura simétrica obtida por meio de uma translação. Então, ó, de uma translação, né, esse movimento aqui da translação, ela vai ser um movimento, né, que foi explicado aí. Vamos ver aqui o restante da questão. Ele diz, para construir a figura simétrica, você deve determinar a direção, o sentido e a distância em que a figura será deslocada. Eu tenho o mesmo, é como se tivesse um ponto central aqui, um eixo, aí eu tenho aqui, ó, uma roda gigante. Ó, a situação dessa daqui, ó. Tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma distância, ó. Por exemplo, está no sentido horário, vai girar nesse sentido aqui, ó. Pode ser uma figura assim ou parecida. A resposta pessoal, viu, gente? Esse exercício 9, viu? No exercício 10, ele diz, ó, também podemos construir, né? Podemos construir figuras simétricas utilizando software de geometria dinâmica. Veja o desafio proposto pela professora Marina, né? De Mariana. O desafio dela é esse, ó. Usando as ferramentas de um software de geometria dinâmica, obtenha a figura ao lado a partir da aplicação de diferentes relações, né, rotações, melhor dizendo, em um losango com centro de rotação em C. Certo? Ó, em um losango com centro de rotação em C. Ó. Aqui está a figura do losango, que todo mundo sabe que é essa figura aqui, ó. Essa figuraça diz que o centro de rotação é esse aqui, o C. O que é que ele diz aqui, ó? Dá para construir a figura da losango original. Daqui, é ele aqui o original. Então você iria construir as outras figuras aqui, ó. Ó. Mais ou menos isso daqui, aí, ó. Ia construindo, ó. Quer dizer, por uma maneira aqui, você vê aí a figura, ele diz, ó, que dá para construir. Veja algumas das ferramentas do software que Mariana utilizou. Construção do polígono. Certo? Mandou utilizar essas construções do polígono, construção de ângulo, construção da reta e segmento da reta, aplicação da rotação em relação ao ponto. Ó. Essa rotação em relação ao ponto. Vem a letra A. Quais dessas ferramentas Mariana pode utilizar para construir o losango? Ó. Então, vem a letra A para responder. Ele quer que responda. Para construir o losango, a Mariana pode utilizar as ferramentas de construção do polígono ou de segmento de reta, né? Ó. Ela pode usar o polígono ou segmento de reta. Aí ela pode fazer isso. É uma das ferramentas para construir, né? Bora ver o restante aqui. Pegar o espaço aqui. Vamos pegar esse espaço aqui para dar continuidade. Aí foi a letra A. Vamos ver o que é que ele quer na letra B. A letra B ela diz o seguinte: se ela optar por construir o losango utilizando as ferramentas de construção de ângulo e de segmento de reta, que cuidados deve tomar para obter losango? Qual é o cuidado que ela deve tomar? É a soma, né, ó,
soma dos ângulos. Ela deve ter cuidado com a soma dos ângulos, para não ultrapassar, né? Deve ser de 360 graus, viu? Deve ter cuidado também com os lados, né? Ó. Os lados, né? Ó, devem ter a mesma medida. O lado deve ter a mesma medida, né? E os ângulos opostos pelo vértice devem ser também a mesma medida, né? Ó, como também os ângulos opostos pelo vértice. Esses ângulos opostos pelo vértice também devem ter a mesma medida, né? Vamos dar continuidade para esse lado aqui para responder o restante das letras, né? Do exercício 10. Vamos lá. A letra C agora. Na letra C, o que ele pergunta aqui nessa letra C? Na letra C ele diz, ó, a figura final é formada por quantos losangos? A figura formada por 8 losangos. E letra D, ele diz aqui, né? Letra E, aliás. Não, letra D primeiro. Qual deve ser o ângulo de rotação e sentido de aplicação de F1 para obter a figura 5 e para obter a figura 3? Né? Então, a transformação, ó, para obter a figura 5, F1, deve ser 180 graus, né? Para obter o F1, né? O F3, F1 para F3, né? Do F1 para F3. Aí a primeira resposta, né? A outra diz, podemos também formar do F1 com 90, né? Ó, F1 com 90 graus. Pode ter também F1 com 90 graus. Já no sentido anti-horário, viu? F1 com 270, pode ter também o F1 com 270 graus para F3. Daí a resposta para a letra D. E vamos agora nos focar aqui na resposta para a letra E. Né? Nessa resposta para essa letra E, vamos ter essa situação aqui. Olha aqui. A letra E pergunta o seguinte: ó. Ao usar a ferramenta de aplicação de rotação, Mariana deve relacionar o losango 1 ao ponto C. Digitar o ângulo de rotação, indicar o sentido horário e anti-horário. Escreva o ângulo de rotação e o sentido que ela deve indicar ao usar a ferramenta para obter todos os losangos. Então, aqui para obter todos os losangos, ela deve, né, ó, seja no sentido horário ou anti-horário, né, a rotação pode ser aumentada, aumentando-se de 45 cada vez. Por exemplo, no sentido horário. Sentido horário. Vamos ver no sentido horário e depois no sentido anti-horário. No sentido horário, o F2, né, ó, rotacionando para F1 em 45 graus. F2 para F1 em 45 graus. Né? Aí no sentido anti-horário, né? Horário. Certo? F3 para o F3 para F5, né? O F3
O F3 já é separado aqui, né? A terceira figura. Em F3 em 90 graus. O F4 em 135. F5 em 180, né? F6 em 225, F7 em 270 e o F8 em 315. Esse aí foi o exercício 10. Vamos continuar. Vamos dar continuidade para a gente concluir aqui essa parte, aqui na página. Nessa página aqui, ó, nós vamos ver agora a representação de um polígono no plano cartesiano na página 343. Para representar no plano cartesiano um polígono, nós temos que fazer um gráfico, né? Ó. Esse daqui é chamado eixo X, você já conhece, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que já estudamos em aulas anteriores. Aqui é o ponto zero, aqui vem os valores positivos, mais 1, mais 2, mais 3. Aqui vem os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Para cima no eixo Y vem os valores positivos, 1, 2, 3 e 4. Para baixo vem os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Aí em cada um desses aí, eles têm os quadrantes, né? Esse quadrante é no sentido anti-horário, voltando, ó. Aqui é o primeiro quadrante, que é esse quadro aqui, né? Aqui é o segundo quadrante, é no sentido anti-horário. Aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Cada quadrante desse corresponde um eixo, né? Um determinado. Por exemplo, eu quero representar um ponto A, 1 e 3. Ó. X é 1 e Y 3. Está bem aqui, ó. Ficou no primeiro quadrante. Ó. Então o ponto A está no primeiro quadrante. Quero representar o ponto B. X é menos 1, negativo, e o Y é 3, positivo. Está aqui, ó. Menos 1 e 3. O ponto B ficou no segundo quadrante. Ponto C, X é menos 2 e o Y é menos 2. Ó. Então o ponto C ficou no terceiro quadrante. 2 aqui, ó. 2 e menos 1 é o D. X é 2 e o Y menos 1. Ó. O ponto D ficou no quarto quadrante. Então, cada quadrante pode ter um único ponto ou vários pontos no mesmo quadrante. Então, essa primeira parte aqui, ela é uma parte só de representar, que você já viu em aula anterior, né? Ó. Então, vou botar bem aqui uma atividade, né? Ó. Bem na página. Depois vamos corrigir, claro, 344, mais o exercício 11, né, ó, do 11 ao 14. Então, ó, foi rapidinho aí essa explicação, na primeira é a introdução, depois nós vamos aprofundar mais, todo mundo vai ficar bem legal. Então, boas atividades, capricha aí, fique com Deus.